Olá, meu nome é Antônio Carvalho e esse é o trabalho Detectando Clones em JavaScript via mineração de dados. Esse trabalho ele é relativo à disciplina de mineração de dados e textos do mestrado profissional em computação aplicada da UNB. Começamos então a apresentação com um breve roteiro que a gente vai falar aí nos próximos minutos. A gente vai começar explicando o que são os clones, pelo menos para o nosso trabalho aqui. Em seguida falaremos da metodologia que a gente seguiu, e essa metodologia ela é separada em 6 fases. Na sequência a gente vai explicar cada uma dessas fases, o que foi que a gente fez em cada uma delas. E ao final a gente vai concluir e falar alguns dos trabalhos, dos possíveis trabalhos futuros dessa pesquisa. Começamos então por definir o que são clones. Bom, clones são simplesmente fragmentos separados de código que são muito semelhantes. Essa é uma prática comum, especialmente em aplicações que já estão em desenvolvimento há muito tempo, como é o caso de aplicações legadas, né? O problema de clones é que eles dificultam a manutenção do seu programa, porque toda vez que você tiver que fazer uma alteração qualquer, essencialmente você vai ter que fazer essa alteração em vários locais, em cada um dos clones, né? Você já pode ver aí que isso introduz um risco de você esquecer um desses locais de clone e introduzir um bug. Pesquisas também apontam que, tipicamente, 7 a 30% do código de grandes aplicações pode ter sido clonado. No nosso caso, como vamos lidar com JavaScript, ela também impõe algumas dificuldades adicionais. Por conta da sua natureza dinâmica, ou seja, você poder criar classes, criar objetos em tempo de execução, e também por ela ser fracamente tipada. Em linguagens como Java, por exemplo, alguns tipos de alterações elas provocam erro de compilação em diversos locais do código. Em JavaScript isso não vai acontecer e alguns bugs, dos bugs típicos gerados por clonagem, eles só vão se manifestar em tempo de execução. Com relação à metodologia, o nosso trabalho segue o CRISP-DM, que foi projetada para é uma metodologia que foi projetada para capturar o processo de mineração de dados e consiste em 6 grandes fases. Entender o negócio, entender os dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação e implantação. A gente vai falar agora, para cada uma dessas fases, no que consistiu o nosso trabalho. Tipicamente, na fase de entender o negócio, se analisa o cenário atual e se identifica qual é o problema a ser abordado. No nosso caso, a gente já sabe que código duplicado é indesejado, e uma das maneiras de se lidar com esse código duplicado é revisão manual. E nesse sentido, a gente sabe que a automação pode facilitar esse trabalho manual. Dessa forma, a gente pode dividir nosso trabalho em 3 grandes objetivos, né? Que vai ser basicamente converter o código-fonte para um formato que pode ser consumido pelo algoritmo de mineração, aplicar o algoritmo de mineração, que no nosso caso vai ser um algoritmo de clusterização, e identificar a partir da saída do algoritmo quais são os clones presentes naquele código-fonte. A fase seguinte do CRISP-DM é entender os dados. É nessa fase que a gente tem o primeiro encontro com os dados e os primeiros questionamentos vão surgindo. Partindo para o nosso caso, a primeira pergunta que surge é como interpretar os dados. Para isso, então, adotamos uma abordagem baseada em métricas. A nossa base de dados que vai ser fornecida para o algoritmo de mineração, ela vai ser formada por uma série de métricas que vão ser extraídas a partir do código-fonte de JavaScript. Para isso, a gente vai extrair um conjunto de métricas para cada uma das funções presentes no código. Para desenvolver e avaliar a nossa abordagem, fizemos então um estudo de caso. Nele, pegamos os fontes de 8 aplicações de código fechado que foram desenvolvidas internamente a uma instituição. Essas aplicações utilizam a tecnologia Java Server Faces, tecnologia essa que a gente encontra o código JavaScript tipicamente em arquivos .js ou em tags scripts de arquivo .xhtml. Uma característica importante dessas aplicações é que elas têm um alto nível de integração entre si. Tanto que um desses 8 projetos é chamado compartilhado. A intenção desse projeto era conter todo o código que fosse ser utilizado por mais de um projeto. Dessa maneira, duplicações que venham a ser encontradas nesses 8 projetos não são desejáveis, não são esperadas.
A fase seguinte é a fase de preparação dos dados, como o nome diz, é nessa fase que a gente prepara os dados para envio para o algoritmo de mineração. No nosso caso, essa preparação é a geração das métricas a partir do código-fonte. Para isso a gente criou uma ferramenta, ela está disponível aí no link. Essa ferramenta ela executa diversas tarefas, e dentre elas a leitura dos arquivos fonte, a conversão do código encontrado nesses arquivos para uma estrutura de árvore, e depois ele extrai a métrica dessas árvores. Um detalhe importante é que, a depender da base do código, talvez uma limpeza manual pode ser necessária, como por exemplo se essa base tiver códigos com erro sintático, por exemplo, tem que ser corrigido antes de executar a ferramenta. A gente falou que as métricas vão ser extraídas, mas a gente não falou exatamente quais são as métricas que vão ser extraídas. Esse aí é um detalhe importante que a gente vai ver agora em seguida. Para que as métricas extraídas do software façam sentido, a gente tem que enxergar o software como uma matriz de funções e métricas. Então, se você vê um script, se você enxerga um script JavaScript como uma coleção de funções, a gente vai enxergar ele como uma coleção de funções e métricas. Ele seria basicamente uma matriz onde cada linha seria uma função e cada coluna seria uma métrica. As métricas coletadas por função variam de acordo com a abordagem do trabalho. No nosso caso, nós vamos extrair as métricas listadas aí no slide. A gente vai computar o número de comandos executáveis presentes na função, o número de declarações, de loops, de retornos, e assim vai. Para ilustrar então as métricas, vamos ver um exemplo de função. Como eu falei, cada função viraria uma linha na matriz que representa o software inteiro. Nessa função que a gente tem aqui, a métrica de número de parâmetros seria 2, porque ela tem 2 parâmetros. A métrica de declarações seria 1, porque ela só tem uma declaração de variável, que é essa aqui da linha 2. A métrica de acesso à propriedade seria 1. A métrica de chamadas de função seria 1 também, que só tem essa chamada de função. A métrica de instanciação de objetos também igualmente seria 1. E a métrica de comandos de retorno também 1. Nesse exemplo, a métrica de comandos condicionais receberia o valor 0, porque nessa nossa função exemplo não existe nenhuma condicional, não existe nenhum if, não existe nenhum for, nenhum while, nada desse tipo. Outras métricas também teriam suas colunas respectivas, mas nesse caso elas não teriam nenhum valor. Outro fator importante a ser observado na extração de métricas é a quantidade de linha de código em cada função. Existe um consenso na literatura, vários trabalhos observam que esse número de linhas por função não pode ser pequeno, porque quando ele é pequeno, tende a gerar poucas métricas por função, e aí funções que não são clones tendem a ser consideradas clones, só por conta do número de métricas baixo. A gente observou isso também no nosso trabalho, durante o momento de experimentação, e o limite que a gente escolheu para ele foi de 5 linhas. Nesse caso, a nossa ferramenta que a gente programou, ela é flexível, então você pode variar o número de linhas, mas para o experimento que a gente fez nesse trabalho, o número utilizado foi de 5. Dessa maneira, o dataset final, ou seja, a análise, a extração das métricas das 8 aplicações, gerou um total de 1.940 funções. Aplicando a restrição de 5 linhas, ficamos com 1.401 funções. A fase seguinte é a fase de modelagem, é quando a gente vai pegar os dados produzidos nas fases anteriores e utilizar ele como entrada para o algoritmo de mineração escolhido. Como já mencionado, a técnica que a gente escolheu para o nosso trabalho foi a clusterização. Basicamente, essa técnica agrupa dados em coleções com alto grau de similaridade. No nosso caso também, os dados que vão ser agrupados são as funções, ou melhor, as métricas das funções, e aquelas funções que, após a execução do algoritmo, acabarem em um mesmo cluster, vão ser consideradas clones. Para o nosso trabalho foi escolhido o algoritmo T-Cluster, que eu vou explicar logo em seguida. Outras possibilidades conhecidas também na literatura, DBScan, K-means, clusterização hierárquica, baseada em modelos e baseada em fractais. Cada uma dessas outras possibilidades teve uma ou outra característica que fez a gente preferir o uso do T-Cluster.
Diversos fatores influenciaram a escolha do T-cluster. Dentre eles, a gente pode citar a necessidade de especificar um número inicial de clusters, que existem outros algoritmos. Existe também no T-clusters, porém ela não tem um impacto tão grande quanto tem outros algoritmos, como é o caso do K-means. A nossa base também tem uma forte presença de ruído, de outliers, que a gente espera que tipicamente as funções não sejam clones, não só uma pequena parte vai ser clones, então o que não é clone tende a ser considerado ruído. E também a aplicação em trabalhos prévios. A gente viu alguns trabalhos que utilizam mineração também para identificar clones, e esses trabalhos utilizaram o algoritmo DBScan, e teve um outro que utilizou o algoritmo baseado em fractais. Para explicar o diferencial do T-cluster, é importante a gente falar das entradas da função, que são a matriz de dados, o número inicial de clusters que vão ser procurados e o argumento alfa, que é a proporção de observações que vão ser descartadas, que vão ser podadas. Basicamente, esse alfa é um valor que vai de 0 a 1 e ele é que é o especial desse algoritmo, que ele consiste no percentual que você acredita que você vai ter de ruído na sua base. Então, no nosso caso, esse alfa tende a ser bem alto. A gente tende a fornecer esse valor alfa como bem alto. Para o nosso trabalho, os números de K e alfa escolhidos foram 70 e 0,9. O valor de K foi escolhido 70 porque o padrão é muito pequeno, 3, e aí ele pode gerar muito poucos clusters, né? Na verdade, esse valor de 70 ele é até um pouco grande demais, gerando vários clusters vazios, porém isso não tem nenhum problema, nenhum efeito na saída final. E o valor de 0,9 ele quer dizer que a gente espera que 10% das funções sejam clones. Após a fase de modelagem, em que a gente aplica o algoritmo, a gente passa para a fase de avaliação, que no nosso caso pode ser dividida em duas grandes atividades, né? Que é a extração dos clones a partir da saída do algoritmo, ou seja, a interpretação da saída do algoritmo, e a análise da qualidade dos clones que foram encontrados pelo algoritmo. Com relação à extração dos clones identificados, a gente sabe que a saída do T-cluster consiste nos clusters que agrupam as funções. Dessa saída, a propriedade cluster é a mais importante. Ela é um vetor que identifica qual cluster uma dada função pertence. Então, por exemplo, se você tem uma matriz de entrada e ele sai essa função dessa figura, a gente sabe que a linha 2 da matriz de entrada está no cluster 2. A gente sabe também que a linha 7, a função da linha 7 está no cluster 2. Então, nesse caso, elas vão ser consideradas clones. Para o valor 0, o algoritmo tratou as funções dessas linhas como ruídos. Então, elas não foram consideradas clones. Para a análise dos clones encontrados, a gente utilizou duas métricas que são frequentemente utilizadas para avaliar trabalhos de detecção de clones, que são as métricas de recall e precisão. Recall diz respeito ao percentual de clones corretamente detectados em relação ao número total de clones. Como exemplo, considera uma aplicação que tem N funções. Dessas N funções, você sabe que 9 são clones. Você roda o algoritmo e seu algoritmo dessas 9 só consegue detectar 3. Detecta corretamente, porém só consegue detectar 3. Então, como ele detectou 3 de 9, o recall dele é 33%. No nosso trabalho, e também como aconteceu em alguns outros trabalhos que a gente analisou, que a gente pôde verificar na literatura, a gente não analisou o número de recall, porque para poder realizar esse cálculo, a gente teria que saber previamente o número de clones que existem na nossa base. Como a gente não tem ainda nenhuma ferramenta que consiga detectar os clones em JavaScript, a gente não pôde fazer o cálculo do recall. A métrica de precisão, por outro lado, é a probabilidade de se identificar como clones funções que realmente são clones. Então, por exemplo, numa base que tem N funções, você roda o algoritmo e ele detecta como clones, por exemplo, 6 funções. Após a análise, você verifica que dessas 6 funções apontadas como clones, apenas 3 delas são clones. Então, de 6, apenas 3 ele acertou. Então, nesse caso, a precisão foi de 50%. Então, precisão basicamente diz, das que ele diz que é clone, quantas realmente são clone. Como é possível observar,
a gente consegue fazer a análise manual da precisão só tendo o resultado do algoritmo. Então, no nosso exemplo, no nosso estudo de caso, a gente executou o algoritmo em uma base com 1.400 funções e ele apontou como clone 140. Esses 140 foram agrupados em 6 clusters, então a gente foi nos clusters um a um e foi verificando quantas funções eram clones. Então, por exemplo, desse primeiro cluster aqui, tinham 50 funções, a gente verificou que 7 das 50 não eram clones. Então, isso deu para a gente uma precisão final de 86%. A gente fez o mesmo procedimento para todos os outros clusters e o valor final de precisão do nosso procedimento foi 85%. Ressalto aqui que esse valor ele é alcançado por conta da maneira como a gente utilizou o algoritmo e pelo número de métricas geradas. Conforme a gente variava o número de métricas, a precisão ia aumentando conforme a gente ia adicionando mais métricas. Então, após a escolha do algoritmo e a avaliação do resultado, a gente parte para a fase de implantação. No nosso caso, a fase de implantação completa envolve só 2 ferramentas, que é a que a gente desenvolveu e o ambiente R. E o processo todo ele se inicia com a base de código-fonte, que no caso do nosso exemplo consistia em arquivos JavaScript e XHTML. A gente utiliza essa base como entrada para a nossa ferramenta. A nossa ferramenta executa a extração das métricas e tem como saída um script R. Esse script é executado no ambiente R e o resultado desse script é um arquivo CSV contendo os clusters gerados. Esse arquivo CSV ele pode ser usado como entrada para um outro script na nossa ferramenta e esse outro script ele gera um relatório HTML. Esse relatório tem o aspecto, como você pode ver na figura, e no exemplo, no nosso estudo de caso, a gente rodou uma base com em torno de 1.400 funções. Como a gente já falou anteriormente, foram gerados 6 clusters. E nesse relatório, ele contém todas as informações dos clusters, incluindo localização do arquivo da função exatamente, com coluna e linha, nome da função e as métricas. Como você pode ver, os valores das métricas nas funções pertencentes aos clusters são bem semelhantes. Bom, então concluindo, o nosso trabalho ele objetivou identificar funções JavaScript duplicadas em uma base de código. Para isso, ele utilizou o algoritmo T-cluster de clusterização. No estudo de caso, a gente avaliou 1.401 funções e obteve um resultado de 85% de precisão. Ressalto aqui que esse resultado ele foi obtido por uma combinação do uso do algoritmo mais o número de métricas que foram extraídas pela ferramenta que a gente desenvolveu. Então, no começo a gente observou que quanto menos métricas eram extraídas, era menor a precisão. Então, a gente veio observando que conforme a gente ia adicionando mais métricas na ferramenta, a precisão ia aumentando. Então, por isso que a gente inclui como trabalhos futuros o eventual desenvolvimento de novas métricas que façam sentido para o código-fonte, e também a análise de outras dimensões do código, como por exemplo, a gente incluir métricas que dizem respeito ao autor do código, dizem respeito ao momento em que aquela função foi copiada, foi clonada, e dados dessa natureza, que podem gerar aí dados adicionais com relação aos clones e pode também fornecer outros insights sobre a base de código utilizada. Então é isso, pessoal. Agradeço muito. Falou!